Eu já começo dizendo que, se alguém me questionasse sobre qual foi a noite mais peculiar durante meu plantão no Einstein, eu responderia que foi aquela em que uma paciente tentou escapar da UTI, ou aquela ocasião em que um pai, em desespero, arrombou uma porta acreditando que o filho havia parado de respirar. No entanto, nenhuma dessas situações se compara ao que ocorreu no setor infantil do 7º andar, em uma noite aparentemente normal que se transformou em algo completamente diferente. Trabalhar como segurança em um hospital de grande porte significa aprender a distinguir sons habituais daqueles que não deveriam ocorrer. Significa identificar os passos de uma enfermeira pelo ritmo, de um técnico pelo arrastar do carrinho, de um médico pelo salto curto e firme. Naquela noite, por volta das 23h40, percebi algo fora do comum. Um silêncio excessivo, imóvel, como se o corredor tivesse resolvido segurar a respiração. E foi nesse silêncio que avistei os dois palhaços. Atrás do vidro que divide a ala da brinquedoteca do corredor principal, eles passaram como se estivessem com pressa para uma apresentação, mas sem correr. Não achei estranho de imediato porque, em datas especiais, o hospital contrata animadores caracterizados. Já tinha visto super-herói, princesa, até um mágico que realizava truques com lenços descartáveis para fazer as crianças rirem. O que nunca tinha visto era animador naquele horário. Fiquei parado por um momento, observando. Os palhaços eram diferentes dos habituais. Roupas limpas, porém não coloridas, tendendo a tons claros, maquiagem sutil, quase desbotada. Caminhavam devagar, sem arrastar os pés, e não conversavam entre si. O que mais chamou a atenção, entretanto, foi a ausência de crachá. Nenhum dos dois tinha qualquer identificação pendurada no pescoço. Segui o instinto e comecei a caminhar em direção a eles. Quando virei à esquerda para alcançá-los, eles já estavam parados em frente à porta de um dos quartos pediátricos. Não demonstraram intenção de entrar, apenas permaneceram ali imóveis, como se aguardassem algo acontecer. Boa noite, anunciei, mantendo a postura profissional. Nenhuma reação. Aproximei-me mais atento. Todo hospital utiliza piso emborrachado naquela ala, mas ainda assim seria esperado algum ruído. Nada. Eles pareciam flutuar. Antes que eu chegasse a menos de 2 metros, ouvi uma porta bater ao fundo. Uma menina de cerca de 7 anos saiu do banheiro do corredor chorando. Os olhos arregalados, a respiração ofegante, as mãos tremendo. Eles me chamaram pelo nome, ela disse, apontando para os dois. Naquele momento, os palhaços viraram-se para mim simultaneamente. Não correram, apenas andaram mais rápido do que o normal. O senso de urgência me impulsionou. Corri atrás deles, informando pelo rádio que havia uma movimentação irregular no setor infantil, possível violação de protocolo. Mesmo assim, algo no modo como se moviam me deixava inquieto. Era como perseguir pessoas que já tinham ensaiado cada movimento. Eles viraram no corredor proibido do setor cirúrgico. Área restrita, porta com aviso explícito, acesso controlado. Ninguém entra ali sem autenticador ou sem autorização da equipe de plantão. Mesmo doando sangue, não se entra naquele setor sem passar por alguém. Só que os palhaços nem hesitaram. Passaram pela barreira como se soubessem que não haveria ninguém exatamente naquele minuto. Comuniquei pelo rádio o que havia visto. Do outro lado, a enfermeira respondeu que estava enviando reforço, mas que levaria alguns minutos porque a equipe estava ocupada com uma verificação de estoque no bloco cirúrgico. Continuei seguindo-os. Ao dobrar o corredor, não os vi mais. Encontrei apenas uma porta lateral, usada somente por funcionários da esterilização, balançando ligeiramente, como se tivesse sido empurrada recentemente. Empurrei com a mão e entrei. O cheiro de desinfetante era intenso. O ambiente ecoava até a respiração. Foi lá que encontrei os dois, finalmente encurralados no final do corredor, próximo ao centro de esterilização. Eles pararam como se estivessem esperando minha chegada. Um deles levou a mão à boca, colocou o dedo diante dos lábios e fez o gesto universal de silêncio. Naquele instante, senti que não estava lidando com animadores perdidos ou visitantes imprudentes. Aquilo era algo diferente. A equipe de plantão chegou logo em seguida, chamando meu nome do corredor. Virei-me por reflexo, e quando voltei o olhar, os dois já haviam desaparecido.
Não havia saída, não havia porta. Não havia nada que explicasse como sumiram assim. Só que o corredor agora apresentava detalhes que antes não tinham chamado atenção. Uma chave improvisada caída perto da porta lateral, e a porta que deveria estar trancada estava aberta. A supervisão foi acionada. O ocorrido virou relatório. O hospital tratou o caso com seriedade do início ao fim. As câmeras foram analisadas. O setor infantil foi reforçado, e por 2 dias, parecia que tínhamos nos deparado com algo inexplicável, até que a investigação interna descobriu o que ninguém queria descobrir. Os 2 palhaços não eram animadores. Não eram visitantes. Não tinham entrado por acaso. Eles vinham testando rotas de fuga havia semanas, entrando e saindo como se fizessem parte do hospital. Passavam pelos setores infantis exatamente porque atraíam menos atenção perto de crianças. O Einstein procura tornar aquele andar menos opressivo. Por isso, ninguém estranha fantasia, decoração ou voluntário vestido de alguma coisa. O objetivo deles não era nenhuma criança. O alvo eram medicamentos. Medicamentos de valor altíssimo, utilizados em tratamentos delicados, alguns com preço suficiente para transformar a vida financeira de qualquer pessoa. Roubos desse tipo não são executados por amadores. São planejados, estudados, ensaiados. E conforme a segurança interna descobriu, aqueles 2 já tinham acessado áreas estratégicas em outras noites, sempre com roupas discretas e passos lentos. Nunca chamavam atenção, nunca interagiam, apenas observavam horários, câmeras, movimentações da equipe, turnos, revezamentos. A menina chorando no corredor não fazia parte de nenhum plano deles. Ela havia saído do banheiro no momento errado. O erro deles foi chamá-la pelo nome. Não se sabe se queriam apenas verificar se ela responderia ou se estavam avaliando se ela alertaria alguém. O impacto veio ao analisar as câmeras. Por alguns metros antes de ela correr, os palhaços a seguiram. Não rápido, não de forma agressiva, apenas perto demais. Quando vi isso no relatório, senti o estômago revirar, porque eu estava lá pensando que lidava com animadores fora de horário, enquanto 2 pessoas estudavam nossas rotinas para realizar um roubo milionário. E pior, passaram a centímetros de uma criança que não imaginava o risco que representavam. Os 2 desapareceram naquela mesma noite. As câmeras os registraram saindo por uma porta de emergência que nunca deveria estar destrancada. A chave improvisada que encontramos provavelmente havia sido usada antes em testes. Eles conheciam o ponto cego, o intervalo entre rondas, o horário exato em que a equipe cirúrgica não circulava pelo setor. Nunca foram capturados. E talvez o que mais me incomoda até hoje seja o silêncio. O mesmo silêncio da primeira vez que os vi. Aquele silêncio não era por respeito ao hospital, não era por discrição, era por saber exatamente como não parecer uma ameaça. Desde então, sempre que entro no 7º andar, lembro daquela menina chorando e da voz trêmula dizendo que os palhaços chamaram seu nome. Lembro de como eles se moviam sem fazer barulho, de como sumiram em um corredor sem saída, de como tudo parecia uma brincadeira até se revelar que não era. E toda vez que passo perto das portas laterais, das saídas de emergência ou das áreas restritas, penso na mesma coisa. O perigo mais assustador em um hospital não é o que grita, não é o que corre, não é o que invade à força, é o que aprende a se camuflar, é o que compreende nossas rotinas melhor do que nós, é o que nunca em nenhum momento parece um perigo. E essa foi a primeira vez em que percebi tarde demais que em uma noite qualquer do Einstein, enquanto eu apenas cumpria meu trabalho, alguém muito mais preparado do que eu já estava cumprindo o dele. Se algum inscrito estiver ouvindo isso agora, deixo apenas um alerta. Cuidado com o que parece inofensivo demais. Nem tudo que sorri para você significa que está do seu lado. Se você já viveu algo estranho em hospital, ou conhece alguém que passou por algo semelhante, deixe nos comentários. Às vezes a gente pensa que é só com a gente até descobrir que não é.